Então, sempre quando a gente lê e estuda sobre as indústrias de calçado no Brasil, aconteceu o quê? A região do Rio Grande do Sul produziu um monte de calçados, era o maior produtor, a gente não importava sapato. Ok. De repente, começou a vir sapato de onde? Da China. E o sapato da China custava metade do valor do sapato que estava aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu quero um produto barato. E aí aconteceu o quê? Começou a entrar o mercado chinês no Brasil. E nós temos a Rússia como o nosso maior exportador, né, de potássio, nitrogênio, fósforo, né? E nós ficamos, por causa dessa guerra e desses rumores, ficamos reféns, né, de fertilizantes. E agora, como que vai ser isso aí? E aí, o que apareceu para nós a solução a curto prazo? Começar a fazer uma ligação com o Canadá, porque o Canadá também tem essas fontes, não são fontes tão boas e os preços de fertilizantes exorbitantes, com isso vai chegar... A safra precisando ser plantada, passar de certa hora, a gente perde a chuva. Perde a chuva, vai perder tudo, mas aí o que acontece? No final, da porteira para fora, como a gente costuma dizer, agronomicamente, quem sofre mesmo é o consumidor. Olá pessoal, hoje o nosso prato está cheio, hoje nós vamos falar de comida. Nós vamos falar de comida, mas não pelo lado ali da culinária. Infelizmente, a gente não vai ensinar vocês a cozinhar nada. Hoje a gente vai falar de comida pela ótica da geopolítica. Nós vamos tratar de agricultura, nós vamos tratar de tensões internacionais e como é que isso interfere na vida das pessoas, no bolso das pessoas e, especialmente, como é que isso vai interferir no prato do brasileiro. Para falar sobre isso, eu, professor Márcio Dourado Rocha, recebo dois ilustres convidados aqui da Univangélica. Temos aqui a professora Mariana Maranhão, professora na área de Direito e Relações Internacionais, doutora em Direito Internacional, e o nosso tutor e professor formador, Juliano de Souza Rosa. Ele que é engenheiro agrônomo, ele também é tutor e professor formador e mestrando em Ciências Ambientais. E para a gente falar sobre isso, então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta e a primeira pergunta vai ser a mesma pergunta para os dois, tá? Já que a gente está falando de comida, já que a gente está lidando com isso. Eu quero começar com a professora Mariana Maranhão, que além de ser uma professora com vasta experiência, ela é minha chefe também aqui da Univangélica. E, professora, a gente falar de um assunto assim tão importante, que vem tanto à baila, que o tempo todo a gente passa por isso ao ir no supermercado, ao olhar o preço de alguma coisa, ao fazer uma receita dentro de casa. Existe uma relação, tem alguma relação entre geopolítica e alimentação? Só que, assim, falar isso resumidamente em 5 palavras. Tem como falar que existe essa relação? Como é que é essa relação e qual é essa relação? Tem total relação, né? Porque quando eu penso no agronegócio, que é de onde vem a comida, o agronegócio, principalmente no Brasil, ele é muito dependente do mercado e da sociedade internacional por causa da globalização, porque nós sabemos que o nosso agronegócio é uma commodity, né? Quando eu falo em uma commodity, eu penso nisso como um produto para exportação. Então, quando eu tenho um dólar alto, isso vai ser interessante para que a pessoa possa estar exportando, preferindo exportar do que vender internamente. Consequentemente, você que é um professor de economia sabe muito bem, né? Que se eu estou exportando mais, vai faltar para o mercado interno, vai acontecer o quê com o preço do produto? Subir. Se vai faltar internamente, o produto sobe, vai doer no bolso de todo mundo na hora que vai no supermercado. Então, o contexto hoje da sociedade internacional, das relações internacionais, faz ter total relação entre o alimento, entre a comida e a geopolítica, o cenário internacional. Entendido. A pergunta, agora estendendo aqui para o Juliano, eu queria estender a pergunta, mas por uma outra ótica. Você é engenheiro agrônomo, trabalha com agricultura, é uma área que eu sou encantado por ela, acredito eu que tem muita coisa aqui no nosso dia a dia que se explica. Então, tem a relação entre geopolítica e alimentação, determina muitas vezes o que a gente planta, como a gente planta e digamos assim, a densidade disso na nossa mesa?
Ah, sem sombra de dúvidas, professor. Sem levar em consideração, pegando o gancho aí que a professora até falou sobre as commodities, né? Hoje a gente tem o Brasil como o principal exportador, né, de soja para a China e começa a ditar algumas regras aqui, como a gente deve fazer, né, na produção, área de produção. Hoje nós temos uma área extensa, né, a gente compete aí lado a lado com os Estados Unidos, mas hoje a gente já alcançou uma margem superior aos Estados Unidos, e isso demonstra que o mercado externo ele dita algumas regras para nós aqui seguirmos, né, nesse ramo da agricultura. E podemos aí citar, como eu disse, a própria soja, temos também o café, né, que também é um grande carro-chefe. Eu sou suspeito de falar, sou de Patrocínio, né, carinhosamente conhecido como a capital do café, e o café arábica, né? E a gente pode observar, então, que isso vai ditar bem as regras do que nós devemos fazer e conduzir aqui para atender as demandas do exterior. Ok, muito interessante. Aqui, para a gente fechar essa abertura, eu gostaria de frisar aqui para o público que é o seguinte: tudo, então, é regido por uma força chamada lei de mercado. A lei de mercado, então, ela determina a oferta e a demanda. Uhum. Então, o encontro da oferta com a demanda traz o danado do preço de equilíbrio. Então, às vezes parece assim, é muito técnico e tal, mas é algo muito simples quando a gente pensa. Quando falta, ou seja, você tem mais demanda do que oferta, o preço tende a subir. Quando sobra, eventualmente, ou seja, teve uma superprodução ou reduziu a demanda ali, então tem mais oferta do que demanda, o preço tende a cair. E aí, assim, só que muitas vezes isso é utilizado de uma maneira, às vezes, até cruel por determinados governantes, às vezes até cruel por determinadas empresas. Então, eu queria perguntar para a professora Mariana especificamente: a produção de alimentos, professora, ela pode ser usada assim como um instrumento de poder? Só que, se ela puder ser usada como instrumento de poder, por que que um país que produz tanto alimento não consegue ser poderoso como o Brasil? Vamos lá. É porque justamente quando a gente volta na palavra commodity, né? Quando eu falo que nós exportamos o café, como ele bem disse, nós exportamos o café in natura, né? Sem trabalhar naquele café. E, ironicamente, a gente manda o café para a Suíça, que eu sei que é um lugar que produz as cápsulas, e a gente importa depois a cápsula com o nosso café. Por que que isso, algumas vezes, não é tão valorizado? Por que a gente não consegue ser tão importante e poderoso usando isso? Porque quando a gente só trabalha com a ideia do commodity, é um produto que acaba não tendo a manufatura, não tendo o desenvolvimento, e aí isso não dá valor à nossa exportação. Não que não seja importante, é importante, a base da alimentação está nessas commodities, mas nós não temos um valor agregado dentro daquele produto que não nos tornaria tão importante. E aí aqui eu vou lembrar, até já que você está falando de tensões entre países, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos e a China. Não que os Estados Unidos não exportam coisas importantes, mas hoje o que os Estados Unidos exportam para a China, muitas das coisas estão relacionadas a produtos sem tanto valor agregado. Enquanto os Estados Unidos acabam importando tudo made in China, todas as roupas, todas as coisas da China. E por isso que eles estão, muitos até na área de relações internacionais, que é a área que eu tenho mais, como se diz, segurança, né? A ideia da teoria dos jogos, nós não estamos falando jamais de uma relação equilibrada entre Estados Unidos e China. Eu estou falando de uma relação já um pouco desequilibrada, onde a China está com vantagem face aos Estados Unidos. Por quê? O que os Estados Unidos exportam para a China pode comprar de outros lugares. Já o que os Estados Unidos importa da China, ela não tem de outro lugar para comprar, porque o que a China produz, quase que é só ela que produz com aquele valor. Então a senhora me afirma que ter poder internacional hoje é agregar valor na produção. Também. É agregar valor na produção. Porque aí eu estou falando esse é um tipo de poder, né? Não estou falando de um poder bélico. Sim, sim. Mas dentro do contexto hoje da globalização do comércio internacional, sim, você agregar valor na sua produção é uma das formas de você demonstrar poder. Ok. Juliano, pensando nisso, trazendo sobre esse caso, como é que o Brasil, então, ele está integrado nesse comércio global? Você falou de commodities, que a gente atua nisso,
Mas assim, quando a gente pensa no Brasil desse tamanho, daria para integrar mais, daria para fazer mais, ou a gente chegou num limite e a gente vai continuar produzindo soja, boi em pé. O Brasil exporta boi em pé, né? É fora de série, assim, a gente não tem a competência nem de abater Nem de o bater bicho e cortar os bifes. para mandar o bife para lá. E assim, qual é esse papel do Brasil e como melhorar essa relevância? Mas com certeza, né, professor, aqui nós somos privilegiados, a nossa riqueza natural, ela faz, aí, vamos dizer, uma inveja nas pessoas lá fora, né, no mercado externo. E a gente também, aproveitando para falar, temos aí grandes possibilidades de explorar o petróleo bruto, né, que a gente exporta, né, esse petróleo bruto, e a gente podia investir em refinarias. Nós temos campos para isso. Nós temos áreas para estar melhorando a cerca do petróleo bruto, não necessariamente estar exportando ele, mas trabalhando aqui para ter uma melhoria interna, né? Ter uma visibilidade melhor. O Brasil ser um país mais chamativo nesse quesito. Temos também o etanol, né? A cana-de-açúcar, somos também os maiores produtores. O ano passado superamos os Estados Unidos no quesito algodão, exportar algodão, né? Então, em 2024, fomos os campeões. Então, nós temos área agricultável, nós temos aí muitas áreas a serem exploradas, temos know-how aí lá fora, né? Então, eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande e relevante para estar cada vez mais colaborando para que seja um país vitrine lá fora. Ok, para isso eu queria ilustrar só com algo tem um estudo do MIT, certo. E esse estudo ele estuda as competências econômicas dos países, índices de complexidade econômica. E no ano de 2024, o item que o Brasil mais exportou foi petróleo. É interessante, mas petróleo bruto. E o item que o Brasil mais importou foi petróleo, mas petróleo refinado. Ou seja, a gente manda o produto bruto para trazer o produto refinado, o que entra no que a professora Mariana fala aqui de agregar valor, né? Então é o que está faltando. Então, assim, a gente exporta muito, só que a gente fica vulnerável, então, a esses humores, a tais coisas, da né? tecnologia e da industrialização, né? No que a gente exporta, porque o que a gente exporta não dá para utilizar no carro. Você pode utilizar o petróleo bruto no carro? Não. Só se for para pôr fogo nele, né? Então, assim, mas quando a gente trata disso, então a gente fica à mercê muito das ondas internacionais, ou seja, da posição do Brasil na cadeia global de valor. Então, quer dizer, às vezes a onda internacional fala, o Brasil agora vai produzir muito alimento, agora nós queremos esse tipo de alimento dessa maneira. Então, a gente fica muito dependente dessas coisas. Nesse sentido, agora a gente está com uma coisa, eu tenho chamado isso, eu estou escrevendo um artigo sobre, devo pedir para a professora Mariana colaborar, o Juliano talvez a gente vai trazer junto aqui, eu estou chamando de novo mercantilismo, que a teoria mercantilista é uma teoria lá do século XIV, foi do século XIV ao século XVII, e era aquela teoria das grandes navegações, importar ao mínimo e exportar ao máximo, aquela coisa do pacto colonial. E a gente está vendo isso acontecendo no mundo, em especial aí no novo mandato do Donald Trump, e eu queria saber se a gente tem um jogo econômico nessa história. Então, eu queria começar perguntando para a professora Mariana. Professora, o que são as barreiras tarifárias? Por que isso está mexendo tanto com o mundo? Eu trabalho com bolsa de valores também, então volta e meia eu chego lá e eu adoro volatilidade, né? Assim, para o mercado em geral não é bom, mas para quem especula, às vezes é bom. Então, outro dia, por exemplo, a bolsa subiu 5% num dia, no outro dia ela caiu mais 3%, depois ela caiu mais 5%, e assim... Haja coração. O que são essas barreiras? Por que está essa maluquice? Vamos lá. Eu não sou da área da economia, eu vou tentar explicar isso no juridiquês com as relações internacionais. Barreiras tarifárias seriam, dentro do tributo, né? Os países têm um tributo como uma fonte de renda e eles começam a criar taxas para que esse produto que vai ser importado, ele tenha uma elevação do seu valor. Então, quer dizer o quê? Para aquele produto não competir com o que eu fabrico aqui dentro... Eu quero tornar ele mais caro. Vou tornar ele mais caro para ficar inviável. Isso. E aí eu vou para o jurídico.
Por quê? Dentro dos impostos que são do governo federal, eu falo que são 3 que vão mexer muito com essa característica do cenário internacional. Imposto de importação, exportação e IPI. Estes 3, o governo ele tem uma maior elasticidade para ficar mudando, inclusive, o imposto de importação e exportação muda de um dia para o outro. Ele Porque não tem anterioridade. Não tem anterioridade, não tem noventena. Então, se eu tô vendo, coisas que já aconteceu no Brasil. Na época, antes de falir as indústrias de calçado do Brasil, não sei se vocês lembram disso, final da década de 90 para o início de 2000. Então, sempre quando a gente lê e estuda sobre as indústrias de calçado do Brasil, aconteceu o quê? A região do Rio Grande do Sul produziu um monte de calçados, era o maior produtor, a gente não importava sapato. Ok. De repente começou a vir sapato de onde? Da China. E o sapato da China custava metade do valor do sapato que estava aqui no Rio Grande do Sul. A gente ia preferir comprar, ainda mais mulher, né? A mulher não preza pela qualidade, ela preza pela quantidade. Ela quer ter 10 sapatos, um de cada cor. Então, eu quero um produto barato. E aí acontecia o quê? Começou a entrar o mercado chinês no Brasil. E aí, um dia, falaram que chegou com vários contêineres no navio só de sapatos. O que foi feito? O fiscal segurou aquele container, comunicou para o ministro da Fazenda na época, e o ministro da Fazenda aumentou de um dia para o outro. Só para nacionalizar aquele produto. Só para, na hora que internalizasse aquele produto, pagasse mais caro, porque senão naquele dia ele falou que se ele não aumentasse, que eu acho que ele aumentou 50% o valor do calçado importado, ele quebraria tipo todas as indústrias, porque ele chegou um monte de sapato por menos da metade do preço daqui. Então, quando eu faço essas barreiras tarifárias, seriam eu utilizar as cargas tributárias, as taxas, né, porque está usando muito nos Estados Unidos a tax, porque algumas vezes eu fico até curiosa, porque para nós não seria tax, para nós seríamos impostos, né? Imposto de importação que seria majorado, mas lá eles falam taxas, porque tax é o gênero lá de impostos. Ele aumenta a taxa para que o produto entre no mercado dele com um valor mais caro e se torne concorrente com o que eu produzo internamente. Porque se eu não colocar aquela taxa, ele não vai ser mais interessante comprar o do local do que o nacional. E aí o que vai acontecer? É o discurso que estava lá, todo o governo dos Estados Unidos. Não comprem produtos produzidos na China. E é interessante isso aí, tem até uma anedota que o boné, o Make America Great Again, made in China. Então, eu tenho um desse lá em casa. Então, eu devia ter trazido, né? Se você olhar, eu até vou olhar por curiosidade, mas, gente, hoje a China produz tudo. E aí, o que é a ideia? Aí eu vou puxar para o contexto da sociedade internacional. Qual é o objetivo do Trump com esse tarifaço que ele criou, com essas barreiras tarifárias? O objetivo dele, gente, ele está tentando resgatar a hegemonia americana, porque ele já sabe que em âmbito de economia ele já não é a maior potência mundial. Ele já sabe, ele insiste em falar que os Estados Unidos ainda é a maior potência, mas já não é, porque hoje o mundo depende muito mais da China do que dos Estados Unidos. Então, neste contexto, ele está tentando aumentar as barreiras tarifárias para que o produto fique mais caro e que, por sua vez, os Estados Unidos, a produção interna nos Estados Unidos, se torne novamente interessante, porque hoje é muito mais barato produzir na China, né? Nesse sentido, tentando integrar aqui o professor Juliano, professor, quando a gente fala, então, barreiras e pratica isso, e hoje em dia está muito assim, parece um jogo de truco, um pede truco, o outro pede 6 e o outro fala. Assim, daqui a uns dias, outro dia eu vi uma tirinha que mostrava o Trump e o Xi Jinping, cada um com uns 200 anos, assim, bem velhinho, aí 1 milhão por cento, outro 1 milhão e 20%, ou seja, colocando taxa. E isso impacta o produtor brasileiro, especialmente o produtor da agricultura brasileira? Eu acredito que sim, e a gente pode pontuar isso aí como uma certa dependência, né? O Brasil hoje ele é totalmente dependente da China, porque é onde a gente exporta as nossas maiores riquezas, igual o senhor citou aí no início, do boi em pé, né? A gente já exporta, o maior exportador de carne bovina, de frango,
né? Frango vivo também. Frango vivo. Frango vivo. Eles vão engordando dentro do navio. O franguinho lá vai engordando na viagem. Verdade. E então nos torna um pouco reféns a China, na verdade, então, hoje, para resumir isso aqui que a gente está falando, ela dita as regras do próprio agricultor aqui no Brasil. Não é interessante você vender nacionalmente hoje. Então quer dizer que o preço que eu pago no quilo de contrafilé lá no açouguezinho lá perto da minha casa tem a ver se tem mais porco ou mais vaca na China. Isso. O senhor matou a charada. É isso mesmo. E aí esse é o grande problema, não para o produtor em si, mas para nós, né? Para o consumidor. Aí nós temos que pagar o preço internacional do nosso produto, né? Isso. Ele tem que equiparar. Sim. Então, para trazer só uma ilustração disso, no ano de 2020, aconteceu uma doença chamada peste suína africana nos rebanhos de porcos da China. E porco, é rápido o ciclo do porco, né? Então, assim, para quem você tem ideia, a gestação do suíno é de 114 dias. 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Frango também, né? Então, quer dizer, é rápido para repor. Só que nesse tempo, eles tiveram que abater diversos rebanhos, os rebanhos de diversas regiões da China. Então, como repor a proteína? Vamos comprar carne e comprar carne do Brasil. Não sei se vocês lembram que no começo da pandemia, aqui no Brasil, o quilo da carne praticamente mais que dobrou de valor. Verdade. Então, muito por quê? Por causa disso. E logo depois deu uma boa barateada. Claro, não chegou ao valor que estava antes, mas deu uma boa barateada. Então, quer dizer que o que a gente põe na nossa panela depende diretamente do que vem lá de fora. Ou seja, depende diretamente dessa demanda lá de fora. E a gente acaba ficando sem poder nenhum de colocar isso, né? Professora Mariana, tem algum jeito da gente poder fazer algo sem parecer aquela tragédia, assim? Que está intervindo no mercado, que está criando tal coisa. E assim, claro, e sem fazer uma grande besteira. Por quê? Eu lembro no ano de 2018, mais ou menos, teve um gênio em um país vizinho, um país que tinha o Papa até pouco tempo, e esse país resolveu fazer o seguinte: espera aí, vou criar um mecanismo para o alimento ficar daqui de dentro ficar barato. Para exportar vai pagar imposto. Ou seja, para ele vai sair daqui mais caro. Não deu certo. Não deu certo. E tem algum outro mecanismo que não esse? Essa é uma situação muito delicada. Eu, particularmente, acho que qualquer dessas intervenções muito radicais no mercado, elas são perigosas. Aí eu vou lembrar de uma área que eu gosto de comentar, que é guerra. Por quê? Vamos lembrar do início do conflito Rússia e Ucrânia. Até lembrando que a Ucrânia era a maior produtora de trigo. Não sei se vocês lembram, lá no início de 2022, o preço do pãozinho aumentou. Por que o preço do pãozinho aumentou lá em 2022? Porque a Ucrânia exportava para a Europa o trigo. Começou a guerra, não conseguiu exportar o trigo. O que eles tiveram que fazer? Importar o trigo à Europa de onde? Da América. Então, ao invés de sair da Ucrânia, que está lá no continente europeu, começaram a sair da América. Então, como o Brasil não produz trigo suficiente, a gente importa um pouco do trigo que a gente utiliza, a gente teve esse impacto do cenário global. Mas por que eu estou voltando a falar da guerra? Porque quando teve o contexto lá da Rússia invadindo a Ucrânia, a Europa, a União Europeia falou assim, não, agora nós vamos parar de importar petróleo e gás de vocês. Falou para a Rússia. O que aconteceu? Eles pararam de importar deles. Mas a Rússia parou de vender? Não, ela achou uma outra pessoa que vai comprar. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? O que é o meu medo? Eu, Brasil, vou fazer uma intervenção na economia para evitar essas coisas. Mas será que ele não vai achar um outro lugar que vai conseguir produzir o que a gente faz? Muita gente critica muito o capitalismo, mas eu vejo algumas maravilhas no capitalismo. Uma das maravilhas que existe no capitalismo é justamente isso, que é a capacidade dele se adaptar e dele renovar. Quer dizer o quê? Se está difícil comprar de certo lugar, peraí, o trigo demora de 100 a 120 dias para produzir. Então vamos fazer trigo. Vamos plantar em outro lugar, vamos desenvolver outro lugar para isso.
né? Então, quer dizer que a produção, as cadeias produtivas também são Elas se móveis, reorganizam. se organizam. Mas é claro que nós vamos ter cadeia produtiva como a da agricultura, que é mais fácil de se reorganizar. Mas, por exemplo, a cadeia produtiva de automóveis, uma cadeia produtiva de maior Não, mas isso já tecnologia, depende. Por isso que o Brasil, há tanto tempo, está nessa cadeia produtiva só do alimento. Porque ela é uma cadeia produtiva que ela é rápida. E aí, quando eu penso, eu vou fazer uma intervenção. Mas será que o outro lugar que você está querendo, não, eu quero que abaixe o preço. Não, eu vou vir com uma Conab da vida, fazer uma intervenção e colocar o preço máximo que pode ser vendido o café. Porque a gente viu nos últimos dias o aumento do preço do café, o aumento do preço do arroz, quase tudo, né? Na verdade, além não só da questão internacional, nós estamos com um problema interno mesmo da economia, de inflação. Mas, assim, eu tenho muito medo. Eu, Mariana, não sou uma pessoa que defende essas intervenções tão, como se diz, rígidas na economia, porque eu acho que no cenário hoje da globalização, o mercado vai se adaptar e vai comprar de outro lugar, que muitos dos comentaristas da área de relações internacionais têm falado com o Trump. Tanto é que o Trump já está começando a querer conversar com a China. Por quê? Gente, se a China falar assim, ok, Trump, você está fazendo isso, então eu vou arrumar outro lugar para comprar o que você me vende. O que vai acontecer com os Estados Unidos? Entendi. Então, quer dizer que o que acontece lá fora vem e mexe no preço do feijão aqui de casa, e que se a gente não quiser vender o feijão, nem feijão, porque lá eles não comem tanto feijão, mas se a gente não quiser vender, eles vão arrumar outro para comprar. Isso. Não é isso? Sim. E aproveitando essa fala da professora, né, ela salientou, eu observei o início desse impacto, que eu também trabalhei 11 anos na área de assistência técnica e vendas, né, de fertilizante, de agrotóxico, e nós temos a Rússia como o nosso maior exportador, né, de potássio, nitrogênio, fósforo, né? E nós ficamos, por causa dessa guerra e desses rumores, ficamos reféns, né, de fertilizantes. E agora, como que vai ser isso aí? O mercado virou de perna para o ar. E aí, o que apareceu para nós a solução a curto prazo? Começar a fazer uma ligação com o Canadá, porque o Canadá também tem essas fontes, não são fontes tão boas quanto as da Rússia, mas era uma válvula de escape para aquele momento, para aquela situação, né, que estava corriqueira naquele tempo, e os preços de fertilizantes exorbitantes, com isso vai chegar... A safra precisando ser plantada, porque passar de certa hora a gente perde a chuva. Perde a chuva, vai perder tudo, mas aí o que acontece? Quem sofre, além do produtor, claro, o produtor sofre, a gente precisa ver o lado dele, né, advogar acerca dele, né, das causas dele, mas no final, da porteira para fora, como a gente costuma dizer, agronomicamente, quem sofre mesmo é o consumidor. Porque aí esses preços exorbitantes do fertilizante ele vai impactar, né, também na nossa mesa, porque para chegar esse produto de qualidade ou para chegar algum produto na sua casa, vai precisar, então, ter esse equilíbrio, né, de mercado. E é isso aí, você me lembrou até no início, bem no início, que a guerra da Ucrânia e da Rússia começou dia 24 de fevereiro de 2022. Isso. O Bolsonaro tinha uma viagem para a Rússia. E ele foi. Muita gente falou, que absurdo, a Europa criticou. Ele falou, gente, eu estou garantindo o fertilizante do ano de 2022 e 2023. Ele já estava negociando o fertilizante para que a Rússia reservasse aquele fertilizante. Por quê? Ele falou, gente, não dá para a gente ficar sem eles. Eles são os nossos maiores exportadores. Brasil, que é o país do agro, ficar sem fertilizante, como vai fazer? Aí vai faltar comida para vocês na Europa. Exato. Aí vai faltar para a Europa e o mundo inteiro, né? Porque você já imaginou, quando você falou de exportação de soja, eu vi um dado da semana passada, que a China comprou em 2 dias o que ela compraria em 1 mês agora de soja por conta do problema do tarifaço. Isso entra no próximo tema que eu queria abordar, que é algo assim que é estratégico, tem países que se preocupam mais, outros nem tanto, que é a questão da segurança alimentar. Já que a gente trata de conflito, de tarifa, de tanta coisa, então, assim, a gente tem visto diversos países mais preocupados com a sua segurança alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, países eu chamo de Europa desenvolvida, né? Então, ali,
França, Alemanha. Outro dia eu vi um dado que me assustou muito. A França, uma vaca na França, recebe mais subsídio para sua sobrevivência do que uma criança na pré-escola no Brasil, sabe? Então, assim, o subsídio, claro que o propósito é outro lá. O propósito é garantir segurança alimentar, que a França produza a comida para os franceses. A França é um grande produtor de alimento, a maior produtora de laticínios para do não mundo. depender tanto de outros países. Justamente. Mas assim, o Brasil, pensando num posicionamento estratégico que ele pode adotar para os próximos anos, daria para fazer uma espécie de OPEP dos alimentos ou tentar fazer algo nesse sentido para se tornar líder em segurança alimentar, pensando na importância que é isso para o mundo? Isso seria muito interessante, porque você falou do OPEP, dos alimentos, né? Porque o OPEP são os maiores produtores e exportadores de petróleo. Sei lá, a gente criar uma... Vamos já pensar no nome de uma organização internacional aqui de alimentos, OIF, né? Organização Internacional de Foods, de comidas. Já patente isso. Já vamos pensar. O que seria interessante? Isso tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem. Porque quando eu tenho essa organização internacional, eu tenho um nivelamento dos preços, que acabam já acontecendo na prática. O preço de commodity, só para te informar, ele não é um preço feito dentro do país. Ele é um preço, uma cotação internacional. Então, já existe. Então, dentro da cotação internacional da commodity, a gente teria, então, nessa organização, essa possível organização internacional dos maiores produtores, que o Brasil é. E aí é uma coisa que eu coloco em xeque aqui, até vocês que são da área da economia e da agronomia poderiam me ajudar mais. Por que o Brasil não produz trigo? Porque, na minha opinião, uma das coisas que eu tenho preocupação é que a maioria das coisas que o brasileiro consome, a gente produz. Sim. Né? Mas o trigo, quase nada. Eu tenho uma novidade para te contar, professora. Diga. O Brasil fez 50 anos recentemente, a Embrapa. E a Embrapa é uma dádiva, é um colosso brasileiro. Então, por exemplo, nós só produzimos soja da forma como produz aqui no Cerrado por causa da Embrapa. O trigo, ele não é bem adaptado ao clima brasileiro. Não era. Por quê? Porque a Embrapa desenvolveu algumas variedades de trigo e está começando a propagar essas variedades agora. Segundo estudos e simulações feitas, nos próximos 5 anos. E 5 anos, quando a gente pensa em geopolítica, passa rápido. O Brasil não só vai ser autossuficiente, como ele tende a ser um exportador de trigo. Olha, porque assim, hoje, quando eu penso na nossa segurança alimentar de Brasil, porque lógico, a gente produz alimento que não é só para o Brasil, nós somos exportadores justamente por isso. Mas quando eu penso em segurança alimentar, o que o brasileiro consome, ele produz, sempre me vinha na cabeça o trigo. Então, diante dessa notícia de que nós vamos começar a ser produtores e em breve teremos essa capacidade, nós teríamos quase, zerado os nossos problemas de segurança alimentar. E poderíamos ter até a audácia, né, de criar uma organização internacional para esse nivelamento, porque já acontece quando a commodity é estabelecida por critérios internacionais, o valor dela, isso já é uma padronização de uma organização internacional. Eu acredito que essa padronização ela deve acontecer pelo próprio mercado, né, a commodity. Justamente. Ou existe alguma... É o seguinte, a gente não compra, o professor Juliano pode me ajudar nisso aqui. Você nunca chega lá e fala assim, eu quero uma soja da marca tal. Soja é soja, igual petróleo é petróleo. Então, como é um produto padronizado internacionalmente, então o preço ele vai ser ditado pela oferta e pela demanda internacional. Isso. Então você não tem assim, é uma marca, você sabe que determinado produto, determinada região tem um pouco mais de qualidade ou tem mais facilidade de extração. Só que como ele é uniformizado, a característica do commodity é ter aceitação universal e ser produzido em larga escala de forma uniformizada. É tanto que você chega num galpão que pega soja, num silo, algo nesse sentido, ele pega de diversos produtores e misturam todos no mesmo porque tem balaio, o mesmo padrão. Porque eles têm ali um mesmo padrão de qualidade. Você pode ter lá a qualidade 1, 2, o café, por exemplo, tem o Arábica, o Conilon, o Premium, alguma coisa nesse sentido, mas tirando esse tipo de variação, ele tem certa uniformização. Então, a oferta e a demanda do mundo que vai lidar com isso. Só que só fazendo uma alusão aqui ao petróleo, já que a gente eu falei de OPEP, quando aconteceu a criação da OPEP, eles perceberam que alguns países que tinham tensões ali internacionais, eles tinham a maioria da oferta. O preço era internacional. O que eles fizeram?
vamos segurar, parar de produzir e tal, fechar um pouquinho o registro aqui desses poços, e aí o preço sobe. Então a gente consegue ter a mesma receita vendendo menos produto, o que no Brasil talvez não daria certo. Por quê? Aí eu queria a colaboração do professor Juliano, porque no Brasil também as cadeias produtivas internas, elas também são muito internacionalizadas. Professor, então, com isso, assim, eu posso afirmar que no Brasil, por exemplo, não é o Brasil pode até dominar a produção, mas não é o Brasil que domina a distribuição disso. Por exemplo, quando a gente olha quem distribui a nossa soja, é meia dúzia de grandes trades internacionais. Por exemplo, seu Zé que planta soja em Planalmira, seu Joaquim que planta soja em Alexânia, provavelmente ele não tem acesso ao mercado. Como é que funciona isso? É semelhante aqui o que a gente vive. Vamos falar a nível regional, tomate, né? O tomate tem um grande problema. O produtor ele sempre queixa isso, que ele não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o atravessador, né? O cara planta aqui, ele cultiva, ele dá um suor danado, dedica naquilo ali, né? Coloca os filhos, a família, tudo envolvido naquilo. Só que, consequentemente, quando chega para estar vendendo, né, fornecendo ali, ele não tem esse poder de venda. Então, ele fica na dispensação daquele que atravessa e faz as conexões lá fora. E a mesma coisa é a distribuição dessas grandes commodities que o Brasil tem. E o Brasil ele importa, né, grandes empresas, né, multinacionais que fazem, então, esse famoso meio de campo, né, intermediação do que produz, do que se produz, ela dita as regras para o cara. Compra soja antes dela ser plantada. Nós temos um grande exemplo, é a Granol. A Granol faz muito isso. Você já faz a tal da venda futura, né? Que eles já compram tudo. Amarra o preço. E você já faz o contrato ali, amarra em cartório. Se a soja subir de preço na época que ele está colhendo, ele já perdeu o acesso daquela soja, porque ele já não pode renegociar, já tem contrato, já está registrado. Aí vai entrar a área do direito, né? Porque teve muita gente que quis descumprir contrato, né, de venda futura, porque a soja tinha duplicado de valor, e aí não queria entregar o produto, só que ele tinha ali um contrato, né? E aí veio a negociação toda, inclusive liminar, o juiz mandando penhorar, arresto, né, da mercadoria. Esse é um ponto. Eu vi casos de tradings internacionais chegando em cima de fazendas com drones para fiscalizar se o fulano já tinha colhido a soja dele, porque já estava parcialmente vendida, sabe? Então é bastante complexo, né, quando a gente trata disso. A empresa que você citou, só um detalhe, ela foi vendida, tá, para a maior trade internacional. Foi vendida, deve ter uns 6 meses, mais ou menos. Hoje ela faz parte de um grande grupo. Eu não vou aqui tratar desse nome e tal, né? Mas assim, só uma questão. E aí, assim, já partindo aqui, já para a gente fechar um pouco esse assunto, então a gente está num ponto no mundo em que o alimento ele pode se tornar até mais estratégico que o petróleo, né? Quando a gente pensa nisso. A gente tem toda uma questão de sustentabilidade, temos coisas que lidam com isso, né? E agora eu queria passar para o nosso encerramento, assim, com coisas, com respostas rápidas, tá bom? Então, assim, eu queria perguntar primeiro para a professora Mariana. Professora Mariana, crises políticas sempre vão levar a crises alimentares? É uma regra ou nem sempre? Não, nem sempre. É a resposta do direito. Depende. Tudo depende. Na maioria das vezes, sim. Mas alguns cenários não vai impactar as crises alimentares. Mas o que acontece? Como hoje, no contexto da interdependência, acaba, sim, na maioria das vezes, tendo reflexo. O político e as crises alimentares. Então, quer dizer que aquela história de toda vez que a gente vê uma crise política, uma guerra, uma tensão aumentando, a turma correr para o supermercado, estocar, tem alguma razão por trás disso? Tem uma razão atrás disso. Okay. Lembra lá no início da pandemia que todo mundo foi comprar um monte de papel higiênico? Eu não entendo estoque de papel higiênico, mas esse assunto eu acho que para outro... Esse daí já dá para entrar. Para isso eu precisava de um psicólogo aqui na mesa. Não, e só uma observação que você comentou do subsídio na França para as vaquinhas. Eu conversei recentemente com um suíço que mora aqui no Brasil que produz queijo. E a forma que ele trata as vacas, eu nunca vi aquilo.
Porque para nós a vaca é carne, né? Regra geral, a gente não cria amor em vaca. Lá ele dá nome para as vaquinhas, chama de menina. Todas têm. Por quê? Na Suíça, a maioria da produção bovina lá é pro queijo. Então elas têm que ser, como se diz, felizes para produzir muito leite. E é uma realidade que aqui no Brasil a gente não tem isso. Mas até o tipo, né? As raças. Sim, aí vai impactar um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, você falou do subsídio, ele falou, não, lá na Suíça a gente não tem comer carne, a gente não come carne quase. Além de ser muito caro, o nosso foco da produção bovina lá é pro leite, para produzir queijo. Tanto é que você lembra de queijo suíço. Pergunta ele se ele não quer um amigo mineiro e queijo. É uma combinação perfeita. Né? Não, aí vai comer toda a produção dele, ele não vai querer. Professor Juliano, e uma pergunta aqui, se é verdade ou é mito. O Brasil, ele depende muito da China mesmo, ou daria para, se a China hoje falasse assim, não quero mais seu produto, daria para o Brasil escoar para outro lugar essa produção? Ixi, é verdade, nós dependemos demais da China hoje, porque como a gente falou sobre isso aqui o tempo todo, né, das commodities, né, eles compram a nossa soja e vamos ver por um lado bom, né, esse tarifaço do Trump aí vai ajudar a gente com essa soja, a soja aí vai aumentar de preço e vai valorizar bastante, né, e a gente depende também por causa da carne, né, pensando no produtor, né, pós-porteiro, e a gente também depende de importar deles, né, os produtos finais, né, que eles fornecem, de fato são mais relevantes e mais baratos para a gente, pensando agora como consumidor, né, o produto final ali é muito interessante, então eu acredito aí que a palavra-chave é dependência, é verdade, não é mito, dependemos totalmente, exclusivamente hoje, nesse cenário, né, que a gente, nesse contexto, englobado nesse contexto, é verdade, não é mito, dependemos muito da China. Até para completar um pouco do que ele falou, talvez a gente acharia outros parceiros econômicos, mas que não comprariam o tanto que a China compra, porque a China compra muito, porque o tamanho da população, apesar de já não ser a maior população mundial, é a segunda, porque está abaixo da Índia, mas o tanto que eles importam, a gente ia ter que achar, sei lá, uns 10, 15 parceiros para comprar aquele tanto, para equivaler ali. Então eu vejo que romper relações com a China não é fácil. E aí a gente lembrando do direito internacional do BRICS. Por isso que se fala tanto hoje do tal do BRICS, que é esse bloco econômico que já não é mais só os 5 primeiros fundadores, mas que são importantes que a gente tenha em mente. Mas aí quando a gente olha o peso do BRICS, a China tem 60% do peso da economia do BRICS. Né? Ok. Pessoal, nosso tempo então já está praticamente estourado. Eu gostaria aqui de agradecer muito estar aqui hoje nessa mesa assim tão qualificada, tá? Com o professor Juliano, com a professora Mariana, e tratando de algo tão interessante que é preço de alimentos, tensões geopolíticas, questões internacionais. É importante a gente falar sempre que a comida que chega à nossa mesa, ela depende de muito mais fatores do que a semente no chão, do que a vontade de produzir. Ela depende de um jogo geopolítico internacional, ela depende de vontades políticas, de tensões políticas. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe, comente, fale para o pessoal, olha, lá na União Evangélica tem um podcast interessante, eles falam sobre assuntos diversos, e se precisar de algo que estiver ao alcance dessa instituição, estamos sempre com as portas abertas, seja em cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, programas de extensão. A comunidade é muito bem atendida quando procura a União Evangélica, tanto no presencial como na educação à distância. Até os nossos próximos episódios.